Ainda é preciso guardar o sábado hoje em dia ou não? Responder essa pergunta foi um desafio que tive que enfrentar. Eu deveria guardar o sábado? Eu precisei responder essa pergunta desafiadora. Entretanto, você já parou para pensar nessa pergunta? Na verdade, o que é o sábado? Eu lembro que me perguntaram isso quando era um jovem adulto, e naquela época eu tinha certeza que isso era uma coisa judaica, e não é mesmo? Mas, de alguma forma, os cristãos mudaram isso para o domingo ao longo do tempo. A princípio, quando me fizeram essa pergunta, eu não estava interessado em respondê-la. Então, você acha que deveria guardar o sábado? Eu fiz essa pergunta a várias pessoas na rua. Quando você ouve a palavra sábado, o que lhe vem à mente? Os judeus praticam o Shabat no sábado e os cristãos o praticam no domingo. Você sabia que Jesus guardou o sábado? Eu acho que ele estava apenas ilustrando que não importa o dia que você guarda, contando que o observe como sagrado. Quando você ouve a palavra Shabat, algum dia em particular lhe vem à mente? Geralmente o dia de domingo, pois como cristã fui criada acreditando, segundo minha religião, que o domingo é o dia de descanso. Bem, eu também fui educado dessa maneira. Na verdade, eu não sabia exatamente o que era o sábado. Entretanto, quando era jovem, eu ia à igreja com meus pais. Frequentávamos a igreja aos domingos. E eles eram muito participativos na igreja e colaboravam em todas as atividades dela e também dos cultos dominicais. Mas chegou um tempo que algo não estava muito bem. Algo tinha mudado e eles acabaram mudando de igreja. Porém, na época, eu não entendi aquilo. Então, começamos a ir noutra igreja dominical. Eles queriam algo diferente. Contudo, pouco tempo depois, eles mudaram de igreja novamente. Eles me disseram que isso tinha a ver com algo e era pregado ali, pois era diferente do que a Bíblia dizia. E naquela época, mesmo não sabendo, eu estava iniciando uma longa jornada. Então, fui posto nessa longa jornada de descobertas. Então, quando fui para a faculdade, comecei a me dar conta de que, na verdade, havia cristãos que observavam o sábado. O sábado. Por que eles faziam isso? Eles iam à igreja no sábado. Isso era muito estranho para mim. Isso tinha que ser coisa de judeu. Não é mesmo? Quero dizer, achei que deveria ser, mas por que um cristão guardaria o Shabá no sábado? Bem, eu também fiz essa pergunta a diversas pessoas na rua. Todo cristão tem que guardar o sábado? Na verdade, eu acho que depende da pessoa, ou seja, da fé dela. Acredito que, desde que você reserve um tempo na semana para dedicar-se a Deus, então, de certa forma, você está guardando o sábado. Você acha que todo cristão deveria seguir esse exemplo de Cristo? Não, eu não acho. Esse é um tema difícil. Mas, eu acho que qualquer religião pode decidir que dia de descanso deve observar para manter as tradições que Jesus gostaria que fossem mantidas. Isso foi um desafio para mim, porque eu estava enfrentando exatamente o mesmo dilema. Observar o sábado bíblico depende do que eu escolho acreditar? Depende de minha fé? O exemplo de Jesus Cristo teria alguma importância nisso? Ou o que minha igreja decidir é o suficiente para cumprir esse descanso sabático? Como você pode ver, eu fui desafiado com isso. Essas eram algumas das minhas escolhas. Mas em que eu deveria acreditar e que fonte deveria buscar para tentar descobrir a resposta? Ou seja, eu mesmo deveria decidir o que acho que era certo? Seria o que minha igreja acha que é certo? Ou algo completamente diferente? Bem, achei melhor ir à fonte principal. Então, lembro-me de ter procurado um ministro e perguntar-lhe sobre o assunto. Você já perguntou a algum ministro sobre o sábado? Bem, o meu disse para eu não me preocupar com isso, pois o sábado, do sétimo dia, foi abolido na crucificação. Ele também disse que o próprio Jesus cumpriu a lei. Naquele momento, para mim, aquilo era o suficiente.
Mas e essa ideia de domingo como um sábado? Isso soava um pouco engraçado para mim. Algo parecia não se encaixar. É claro que eu não fiquei pensando muito nisso, pois a resposta dele foi suficiente para me fazer esquecer o assunto, mesmo que tivesse algo um pouco vazio nela. Mas, de vez em quando, eu me perguntava, por que Jesus observou o sábado? Quero dizer, seria apenas pelo fato de que era judeu ou haveria algo mais nisso? Afinal de contas, eu tinha grandes planos para a minha vida e sabia que estava indo muito bem. Então, eu deixei isso em segundo plano e não continuei pensando muito nisso. Mas Deus não concordou comigo. Ele não concordou com o meu raciocínio, porque não consegui deixar de pensar nisso. Mas isso continuava me incomodando. E surgiram cada vez mais perguntas em minha mente. E esse dilema não saía de minha cabeça. Eu não tinha uma fonte aonde ir naquele momento. Eu gostaria que este guia de estudo bíblico estivesse ali naquela ocasião. Nosso guia de estudo bíblico, o sábado, o dia do descanso de Deus. Qual é o dia de descanso? O dia de sábado foi mudado? Ele está obsoleto? Estas são algumas perguntas que este guia responde. Acesse o site revistaboanova.org para baixá-lo. Obtenha seu próprio exemplar para saber as respostas dessas perguntas. Sei que se eu tivesse este guia, certamente teria sido uma bênção para mim naquele momento. Mas eu tive que seguir um caminho diferente. Sabe aquele pastor de minha infância? Ele subia ao púlpito e, sendo criança, lembro-me de sentir que a voz de meu ministro trovejava, dizendo essas palavras: façam tudo o que eu lhes ordeno. Não lhe acrescentem, nem lhe tirem coisa alguma. Claro, eu era uma criança. E para mim que estava ali no púlpito, era quase como o próprio Deus falando. E isso me assustava um pouco naquela época, e eu ficava encantado. Bem, deveria ter feito aquilo, porque ele estava certo. A Bíblia, com os mandamentos de Deus, não é o nosso verdadeiro guia? Ou o verdadeiro guia seria a minha própria consciência? Quero dizer, o verdadeiro guia deveria ser uma organização religiosa? O verdadeiro guia deveria ser meu próprio entendimento? Como podem ver, isso foi um desafio para mim, mas consegui entender qual era o verdadeiro e único guia: a Bíblia. Então, eu precisava procurar e encontrar as respostas para essas perguntas que me incomodavam o tempo todo. Por que você vai à igreja no domingo? Bem, eu acho que pensava exatamente como essas pessoas. Por que você guarda o domingo como se fosse o sábado? Bem, isso é o que a sociedade tradicional faz e geralmente, quando a maioria das pessoas faz algo, tecnicamente, você deveria seguir. Como você sabe, o domingo sempre foi o dia sagrado dos cristãos, mas parece que agora os shoppings, que costumavam ser fechados, estão sendo abertos nesse dia, mas isso é mais por causa da ganância, que tem sido mais importante do que passar tempo com a família ou ir à igreja, para agradecer àquele que é responsável por tudo que existe. Será que é tão importante lembrar-se do dia de descanso? Sim, mas se alguém pudesse apontar quando é realmente esse dia de descanso, então, você sabe, isso definiria os limites. Isso mesmo. Quando é exatamente o dia de descanso? Esta era uma das minhas perguntas e eu queria muito saber a resposta. Será que isso afetaria meus limites? Quero dizer, a observância do sábado, hoje em dia, é necessária ou não? Esse desafio continuava me incomodando. Então eu entendi que esse desafio não era particularmente meu, mas era um desafio do próprio Jesus Cristo, porque ele disse para segui-lo. Siga-me. Agora, eu afirmava que cria em Jesus e que ele era meu Salvador. Então, ele não deveria ser o meu maior exemplo? Quero dizer, adorar no mesmo dia que ele adorou não devia significar alguma coisa? E o que a Bíblia realmente tem a dizer sobre isso? Um cristão deve observar o dia de descanso do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol do sábado? Porém, eu comecei a ouvir muitos argumentos contra isso. O sábado não tem nada a ver com a salvação. O Evangelho é liberdade. Eu não estou restrito apenas a um dia específico da semana. Na verdade, isso foi mudado para o domingo. Talvez você também tenha escutado esses mesmos argumentos. Bem, como você responderia a esses argumentos? Se você solicitar nosso guia de estudo bíblico, o sábado, o dia do descanso de Deus, ele o ajudará a responder essas mesmas perguntas que eu também tive que responder. Logo, no começo desse guia de estudo bíblico, diz o seguinte: por que há tanta controvérsia e confusão sobre esse mandamento?
Não precisamos ir longe para descobrir as respostas para essas questões. Elas podem ser encontradas nas páginas de sua Bíblia e na história. Abordaremos todos esses temas neste guia de estudo bíblico. Então, peça seu guia de estudo bíblico ou acesse o site revistaboanova.org para baixar um exemplar. Porque, como eu havia pensado, Jesus Cristo adorou a Deus no sábado. Será que eu deveria levar em consideração o que ele observou? Assim que pesquisei minha Bíblia, notei que, logo no início de seu ministério, a prática de Jesus era a de guardar o dia do sábado. E em Lucas, capítulo 4, versículo 16, quando Jesus Cristo já era adulto, diz que ele entrou na sinagoga no dia de sábado. E aqui diz que esse era seu costume. Isso era o que ele praticava. Este era o dia em que ele adorava. Então, eu deveria ignorar e menosprezar isso? Será que eu poderia apenas virar o rosto e não prestar atenção nessa escritura? Quero dizer, a prática habitual dele era a de adorar no dia de repouso. E que dia da semana era esse? Bem, aqui está Jesus, não apenas lembrando-se do dia de sábado, mas também o santificando. Do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado. Ele deu seu exemplo e adorou nesse dia. Então, comecei a pensar nisso. Bem, mas isso não é um mandamento? Eu sabia que isso estava nos mandamentos. Ele seria o último deles? Tinha que ser o último deles, porque ele não poderia ser tão importante. Então, comecei a investigar e descobri que, na verdade, ele é o mandamento número 4, o quarto mandamento, que no livro de Êxodo diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. E continua dizendo: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e, ao sétimo dia, descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, quando li essa passagem, isso me soou como algo bem familiar. Mas, naquela época, era como se eu a estivesse lendo pela primeira vez. Deus deu o exemplo. Ele descansou. Ele tornou sagrado esse dia. Claro, isso não respondia a todas as minhas perguntas. Quero dizer, Jesus deu o exemplo de adoração no sábado, mas eu também precisava fazer isso? Talvez eu estivesse meio que esperando isso de alguma forma. Ou talvez eu só precisava virar o rosto e apenas desconsiderar o fato de que Jesus agiu dessa maneira e que ele adorou desse jeito. Ou seja, isso estava realmente começando a me incomodar. Como deveria considerar isso? Como deveria tratar o assunto? Às vezes, nos vemos diante desse mesmo dilema. Perguntei às pessoas sobre isso. O que você acha disso? Quando você ouve a palavra sábado, o que lhe vem à mente? Apenas que a Bíblia diz que você deveria descansar. E também já escutei sobre o pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Jesus guardou o sábado. Por que você acha que ele guardava o sábado? Como sabe, Deus estabeleceu o sábado, então faz sentido que ele o tenha observado. Porque ele estava fazendo o que o Pai lhe disse para fazer. Eu acho. Jesus estava fazendo o que o Pai lhe disse para fazer? Certamente. Podemos ver essa coerência em toda a Bíblia. E comecei a notar que isso está registrado desde o início da criação na Bíblia. E somente depois de ouvir as palavras bíblicas daquele ministro, você não acrescenta nem tira nada disso, foi quando comecei a entender realmente. Então, eu descobri que Jesus nunca disse a seus discípulos para desconsiderar seu exemplo. Ademais, ele nunca disse à igreja que ela tem autoridade para mudar ou alterar o culto do sábado para o domingo. Então, uma organização religiosa poderia mudar um dos 10 mandamentos? E o que eu iria fazer agora? Quero dizer, foi aí quando fiquei chocado. Quando descobri que foi exatamente isso que Jesus ensinou. Ele ensinou a observância do sábado. E uma passagem no livro de Marcos, Marcos capítulo 2, versículo 28, foi que mais me abalou quando a li pela primeira vez. Marcos capítulo 2, versículo 28 diz isso: o Filho do Homem até do sábado é Senhor. O sábado? Espere, eu não aprendi que esse era o dia do Senhor?
Mas isso era o que estava escrito em minha Bíblia. Eu achava que o dia do Senhor era o domingo. Mas quando li essa passagem, vi que isso estava totalmente errado. E isso estava muito claro nas palavras de Jesus. Segundo Jesus Cristo, o dia do Senhor, o dia em que o próprio Jesus é Senhor, é o sétimo dia. É o dia de sábado. Então, agora eu reconheci esse fato. O dia do Senhor não é o domingo ou qualquer outro dia da semana. Jesus estava dizendo claramente para mim e para todos que Ele é o Senhor do dia de sábado. Então, qual era o dia de adoração dele? O sábado. Agora, eu já tinha ouvido o argumento de que Jesus só guardava o sábado porque era judeu, pois os judeus guardavam o sábado. Então, o que dizer sobre isso? Pois eu queria respostas muito mais claras e precisas para essa questão. E onde eu encontraria isso? Eu procurei em minha Bíblia e ali estava, logo na passagem ao lado. No versículo 27. Veja o que Cristo diz em Marcos capítulo 2, versículo 27. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, eu reconheci que essa passagem, sem dúvida, era uma chave importante para entender a verdade sobre a maneira correta de adoração. Você precisa aceitar o que Cristo está dizendo. Quero dizer, eu pensava no sábado como algo que era para os israelitas do Antigo Testamento, certo? Ou talvez para os judeus dos tempos atuais. Mas quando li essa passagem, eu entendi que ela está dizendo que o sábado foi feito para todos os seres humanos. Você pode confirmar isso em outras traduções, onde também está muito claro, o sábado foi feito para a humanidade, ele foi feito para os seres humanos. Ele não foi feito apenas para os judeus, ele não foi abolido ou substituído pelo domingo. Ele foi feito para o benefício de todas as pessoas de qualquer época. O sábado não foi substituído, não foi alterado e nem foi extinto. Até a Igreja do Novo Testamento observou o sábado. Então, como eu queria ter absoluta certeza disso, fui à biblioteca de minha faculdade. Imagine, isso foi antes de existir o Google. Você não podia simplesmente pesquisar em seu celular ou computador. Você tinha que ir a uma biblioteca. E isso, precisamente, mostra a minha idade. Então, eu fui à biblioteca e encontrei algumas informações interessantes. Descobri que a verdadeira igreja observava o sábado. Isso está bem ali na história, desde o início. Eu também aprendi que, no século IV, a Igreja Romana aprovou oficialmente o primeiro dia da semana, o domingo, como dia de descanso, em vez do sétimo dia que Deus ordenou. E isso foi uma grande revelação para mim. Eu tinha tantas perguntas, precisando de respostas. E talvez você também tenha essas perguntas. Todos os dias são iguais para adoração e tanto faz um como o outro? Jesus realmente não mudou a lei? O sábado não era um tipo de escravidão? Bem, se você tiver essas perguntas, leia o nosso guia, O Sábado, o dia do descanso de Deus. Você pode encontrar respostas para elas sem precisar ir a uma biblioteca. Você pode solicitá-lo em nosso site, revistaboanova.org, e este guia de estudo bíblico é gratuito. Irá ajudá-lo a responder essas mesmas perguntas que eu tive, porque eu só fiquei convencido disso depois de pesquisar. O sábado é o dia de adoração que Deus estabeleceu logo na criação e que foi observado na época de Jesus e segue sendo observado hoje em dia. Então, será que eu larguei tudo o que fazia na noite de sexta e no dia de sábado e comecei a observar o sábado bíblico? Não, eu realmente não estava feliz com isso. Quero dizer, quando fui à biblioteca, eu estava certo de que iria provar que tudo isso era um erro e então seguir minha vida sem me preocupar mais com isso, pois agora eu tinha um dilema ainda maior. O que eu iria fazer? O que eu faria? Agora, eu sabia que o domingo não era o dia certo para adoração, mas sim o dia de sábado. E guardar o domingo não era o suficiente, porque eu não podia simplesmente escolher o domingo ou outro dia para isso. Eu tinha planos, esperanças e sonhos. Mas quem desejava que eu ignorasse esse dia, eu encarei a situação desse jeito. Talvez você dissesse que eu estava numa situação similar à da antiga Israel bíblica. Eu sabia o que deveria fazer, mas realmente não queria fazer isso. Quero dizer, eu ainda poderia pensar em outras objeções, porque eu não precisava fazer isso, pois eu sabia
que não era legalismo, que não tinha sido abolido na cruz e não era uma coisa judaica, mas era algo totalmente diferente da prática dos cristãos. Afinal de contas, a igreja não seria a maior autoridade no assunto? Mas eu estava errado. E o tempo passou em minha vida, mas Deus ainda não havia terminado comigo. E isso seguia me incomodando profundamente, pois continuava vindo à tona cada vez mais. E depois aconteceu que me deparei com uma surpreendente passagem da Bíblia. Eu a encontrei no livro de Hebreus, em Hebreus capítulo 4. Essa passagem começa contando o que você poderia chamar de história do sábado. Inicia-se com a criação e continua com os israelitas saindo do Egito, entrando na Terra Prometida para o seu descanso. Eu estava lendo aquela pequena história sobre eles, então cheguei ao versículo 9, em Hebreus 4, que diz: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Hora de voltar para a biblioteca. Então, eu voltei para a biblioteca e encontrei alguns glossários, guias de estudo, léxicos gregos e muitos outros materiais de estudo. Eu encontrei a palavra grega para descanso, que estava escrita em Hebreus capítulo 4, versículo 9. A palavra é sabatismos. Esta é a única vez na Bíblia em que essa palavra é usada, e eu a encontrei num livro chamado Dicionário Bíblico Antior. Ali, descrevia os sabatismos, que significa observar o sábado do sétimo dia. Ali dizia especificamente a afirmação de que o descanso físico do sábado é a manifestação externa semanal da experiência interior de descanso espiritual. Em outras palavras, assim como tenho Jesus Cristo como meu Salvador, também tenho um sabatismos. Nós também temos um descanso sabático, uma observância do dia de sábado. E quando você reconhece realmente o que essa passagem diz, então entendi que se refere à observância do sábado pelo povo de Deus. Os verdadeiros cristãos de hoje, de fato, quando você lê o versículo 10 e talvez se pergunte: bem, e quando é isso mesmo? O versículo seguinte dá a resposta. Observe o que está escrito: porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Uau! Eu mal podia acreditar no que estava lendo. E essa passagem foi escrita mais de 30 anos após a crucificação de Cristo. O que a igreja do Novo Testamento estava fazendo? Eles estavam adorando no dia de sábado. Eles guardavam o sábado do entardecer da sexta-feira ao entardecer do sábado. Então, as contradições que eu tinha foram resolvidas. E eu não podia mais ignorar isso. Havia chegado a hora. Então, o que eu iria fazer a respeito disso? Quero dizer, Deus estava me desafiando, e Ele estava me desafiando a amá-lo. Ele estava me desafiando a obedecer a sua palavra. E foi assim que tudo aconteceu. Se eu realmente seguia Jesus, se afirmava ser um cristão, se realmente amava a Deus, então deveria guardar seus mandamentos e observar o sábado. Quero dizer, eu sabia que Jesus Cristo guardou o sábado. Eu entendi que a igreja do Novo Testamento também guardava o sábado, descansando e adorando no sétimo dia. Eu reconheci o fato de que também precisava fazer isso. E claro, a passagem em 1 João, capítulo 5, versículo 3, estava soando em meus ouvidos. E essa passagem diz, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Bem, antes eu estava curioso, mas agora estava convicto. Eu não podia mais só pensar nisso. Eu não podia mais justificar a minha inação, ou seja, já é hora de agir, pois não podia mais adiar, porque Deus estava me chamando e trabalhando comigo há anos, até que finalmente consegui entender. Eu me arrependi de minha falta de humildade e do meu egocentrismo. Então, dediquei minha vida a seguir a Deus Pai e a Jesus Cristo. E você deveria fazer o mesmo. Essa foi a melhor decisão que já tomei em minha vida. Essa é a minha história do sábado. Tudo começou com a pergunta: eu deveria guardar o sábado? E qual é a sua história sobre o sábado? Espero
que ela seja uma grande e excelente história e que tenha tido o melhor final possível. Você já deu o primeiro passo? Deus está lhe chamando para que você mude, para que examine sua vida e analise também a maneira que você o adora. Então, como você começará? Por onde você vai começar? Eu penso que você deve ir direto à fonte, a sua Bíblia, e começar a lê-la. Você sabe que, como eu, a maioria das pessoas precisa de ajuda para isso. Eu precisava de ajuda para entender o que a Bíblia estava dizendo. Eu tive que ir a uma biblioteca. Mas você pode solicitar o nosso guia de estudo bíblico, o sábado, o dia do descanso de Deus. Este guia de estudo bíblico vai ajudá-lo a entender o que a Bíblia diz sobre o assunto. Então, quando fizer isso, ore a respeito das coisas que estiver aprendendo. Peça a orientação e a direção de Deus, para que a vontade dele seja feita em sua vida. E como eu, deixe a palavra de Deus guiá-lo. Deixe-a direcionar sua vida em todo o processo, mas você terá que fazer algo sobre isso. Porém, não haja como eu agi, não faça como eu fiz, pois adiei e coloquei o assunto em segundo plano, pensando que, de alguma forma, isso seria resolvido, porque isso pode estar lhe incomodando. Talvez, em algum lugar de sua mente. Qual é a verdade sobre a observância do sábado? Entretanto, não há nenhuma dúvida do que a Bíblia diz sobre isso, porque, como diz em Marcos, capítulo 2, versículo 28, Jesus é o Senhor do sábado. E ainda hoje, ele continua sendo o Senhor do sábado. Então, quando você se perguntar, devo guardar o sábado? A resposta é um retumbante sim. A observância do sábado continua sendo o modo como os verdadeiros cristãos honram e reverenciam a Deus. Portanto, faça a melhor escolha e passe a viver de acordo com cada palavra de Deus. Escolha adorá-lo em seu sábado.